Às 5 horas e 37, dois homens, incluindo um rapper promissor da Flórida, foram presos e acusados de duplo homicídio. A polícia diz que os dois simularam o crime para parecer um tiroteio de carro em movimento. O rapper E.N.W. Melly e outro homem estão detidos na cadeia do condado de Broward nesta manhã. 2 pessoas estão presas, incluindo um rapper do sul da Flórida que canta uma música famosa sobre assassinato. Conhecido pelo sucesso Murder on My Mind, o rapper agora é acusado disso. A juíza Jackie Powell determinou que ele seguirá preso sem fiança. Em fevereiro de 2019, um rapper adolescente que já esteve no Billboard Top 100 foi acusado de 2 homicídios em primeiro grau. As vítimas foram Anthony Williams e Christopher Thomas Jr., e o principal suspeito em questão não era outro senão A.N.W. Williams e Thomas eram considerados os melhores amigos de Melly na época, e o caso em questão se tornou um dos mais insanos, confusos e surpreendentes da história do hip-hop, e possivelmente de toda a música. Parcialmente por causa desses 2 supostos homicídios, mas também porque ele é o principal suspeito de ter matado um policial em 2017. Se tudo isso for verdade, isso significaria que, no momento de sua prisão, E.N.W. Melly era um rapper adolescente com um disco de platina que também é um serial killer. Não só isso, mas o caso ainda está em andamento e ainda não temos um veredito. Mas tanta coisa já aconteceu na vida e na carreira desse homem que já há mais do que suficiente para contar agora. Antes de analisar o caso, é importante abordar o homem, seu passado, talento musical e ascensão à fama, até chegar ao dia fatídico. E.N.W. Melly, nascido Jamel Maurice Demons, nasceu em 1º de maio de 1999 em Gifford, Flórida. Sua mãe, Jamie Demons King, era solteira e tinha só 14 anos quando engravidou. Quando Jamel nasceu, ela enfrentava dificuldades financeiras por causa da idade e porque o criava sozinha. Dante Taylor afirmou ser pai de Melly, dizendo que foi decisão dela e que tentou criar Jamel em Ohio. Mas ela se mudou para a Flórida e obteve a guarda exclusiva dele. Por causa disso, Melly só encontrou o pai 2 vezes e teve uma relação difícil e complicada com ele. Ainda não foi confirmado se Dante é realmente o pai de Nelly, mas a publicação conhecida como Revolt Televisão afirmou que fontes próximas ao rapper aparentemente confirmaram o relacionamento deles. Isso é tão vago quanto possível, e não sabemos quem são essas supostas fontes. Mas uma coisa que sabemos é que Dante Taylor realmente deu uma entrevista de 30 minutos para a NYX 81 Digital Media. E nessa entrevista, ele falou sobre seu relacionamento com Melly e explicou por que não esteve tão presente quanto gostaria. Eu e ela acabamos gostando um do outro, entende? E a gente, se deu bem e, ficou junto, sabe? Por anos e anos. Ela ficou grávida do nosso filho Melly e, ela acabou indo embora, ela foi embora daqui. Ela tava, talvez nem com 1 mês de gravidez quando descobriu. E aí a mãe dela tirou ela daqui para ir morar na Flórida, onde a avó delas morava. Eu estava numa situação em que eu sabia que ela estava esperando meu filho, mas ela ainda não tinha ido embora com ele para longe. Não, obviamente eu não estava numa situação em que eu pudesse simplesmente largar tudo e me mudar para a Flórida. Eu não conhecia ninguém na Flórida, não tinha família lá. Essa entrevista parece bem genuína, e o fato de ele entrar em detalhes torna a história dele mais convincente. É realmente uma pena que não haja nenhuma prova conclusiva disponível ao público de que ele seja o pai do Melly, com exceção de algumas evidências duvidosas. Mas, de qualquer forma, seja ele o pai ou não. Melly basicamente cresceu sem pai em uma área de baixa renda. Para uma mãe adolescente, a infância dele foi intensa, pois Gifford, na Flórida, é um condado rico em cultura e história, mas também marcado por crimes e comportamentos antissociais. Melly, infelizmente, tornou-se vítima dessas estatísticas e passou a cometer crimes aos 9 anos. Ele achou uma arma em casa e passou a levá-la à escola, iniciando uma obsessão por armas de fogo que seguiu na adolescência. Anos depois, Melly entrou para os Bloods, já presentes na sua região. Ele estava apenas no início da adolescência quando tudo isso aconteceu,
e parecia que Melly estava seguindo por um caminho sombrio que não terminaria bem. Felizmente, para Melly e para as pessoas ao seu redor, ele tinha uma paixão pela música. Ele se inspirava em artistas como Michael Jackson, Chris Brown e Lil Wayne. Foi descrito como vocalista talentoso desde cedo e tinha interesse em rap e hip hop. Parecia haver uma rota de fuga. Se Melly aprimorasse seu talento, focasse e lançasse músicas, poderia ter sido uma exceção e inspiração para os outros. De certa forma, foi exatamente isso que aconteceu, mas sabemos muito bem que houve algumas complicações bem complicadas. Com apenas 15 anos, Melly começou a lançar algumas músicas em sua página do SoundCloud com seus amigos, e essas músicas eram bem simples. Devido ao equipamento limitado, a Father descreveu seu estúdio como um microfone preso a um cabide com uma touca de onda para condensar a voz. Com isso em mente, não é surpreendente que essas primeiras músicas fossem bem cruas e sem produção. Mas havia muita personalidade nessas faixas, e Melly definitivamente se destacou por causa de sua natureza carismática e simpática. Músicas como 1K e Rock It Out, inspiradas por Lil Wayne e Young Thug, ainda mantinham uma qualidade envolvente. Porém, a música UNW Freestyle dele foi a primeira a estourar. Impressiona que essa tenha sido só a segunda música postada na página dele, dada a recepção positiva e a pouca idade de Melly na época. E KNW era um coletivo que ele havia formado com seus amigos Anthony Williams, Christopher Thomas Jr. e Corleton Henry, e esse freestyle serviu tanto como uma introdução à monarquia do grupo, quanto como um trampolim que Melly poderia usar. Para ganhar popularidade, ele compartilhava partes de seus primeiros trabalhos do Facebook, sendo essa a faixa de maior destaque. Desde o início, tudo parecia favorecer Melly. O coletivo foi criado, ele tinha uma base de fãs pequena, mas leal, especialmente localmente, e agora ele tinha uma música que ganhava força a cada dia. E não podemos esquecer, ele tinha apenas 16 anos de idade, o futuro parecia promissor, mas infelizmente, seu passado violento e suas associações com gangues acabariam alcançando-o. Em 19 de outubro de 2015, Melly se envolveu em um tiroteio perto da Vero Beach High School. Um antigo relatório dos jornais de Treasure Coast revelou alguns detalhes do caso e, mais especificamente, a punição de Melly por esse crime. Demons, um estudante do Freshman Learning Center, foi acusado de 3 crimes de agressão agravada com arma letal e um crime de disparo de arma de fogo em público. A polícia disse que recuperou uma arma semiautomática na noite de segunda-feira, depois que Demons informou aos policiais onde ela poderia ser encontrada. Demons estava detido no Centro de Justiça Juvenil em Fort Pierce. Felizmente, ninguém foi baleado durante essa troca. Mesmo assim, isso foi um grande golpe para a carreira jovem de Melly e, inicialmente, realmente foi. Ele teria que passar 1 ano em um centro juvenil por esses crimes, sem poder aproveitar a popularidade que havia conquistado. Mas, no fim das contas, esse se provaria um ano muito importante na vida de Melly. Enquanto ele passava esse tempo na cadeia, ele aprimorava seu talento e trabalhava em sua música. Mais importante ainda, Melly escreveu uma música marcante que mudaria sua carreira e sua vida para sempre. Enquanto ainda estava preso, Melly lançou o extended play The Collect Call, com 12 faixas e participações de Lil B, John Weeks e Jay Green, entre outros. As músicas Catching Feelings e 772 Love ganharam destaque e depois se saíram muito bem nos serviços de streaming. Mas, em geral, esse extended play passou quase despercebido em relação aos projetos seguintes. Alguns dos primeiros trabalhos de Melly eram envolventes, mas tinham produção inferior e algumas falhas claras em sua música. Isso é de se esperar, e esses problemas provavelmente desapareceriam à medida que ele alcançasse mais sucesso. Uma falha que dinheiro não corrigia era a composição de Melly, apesar de algumas rimas e jogos de palavras em suas músicas antigas. Faltava conteúdo, mas isso mudou quando Melly foi preso. Ele passou a escrever músicas seguidas e experimentar narrativas, rimas e melodias. Com ferramentas limitadas na prisão, Melly aprimorou sua arte e evoluiu rapidamente até sair da cadeia. Ele escreveu várias faixas, que representavam um grande avanço em relação ao seu trabalho inicial.
Uma música em especial, Murder on My Mind, era uma faixa angustiante e sombria. Tratava da experiência de Melly na prisão, sua crescente paranoia e pensamentos depressivos que a atormentavam. A música tinha a instrumental do Smoke Evolution, com acordes de piano lentos que contrastavam com as letras sombrias de Melly. Seu primeiro verso era cheio de pensamentos confusos, já o segundo era bem focado e específico. Enquanto ele falava sobre as consequências de realmente matar alguém que tinha acabado de cometer uma invasão domiciliar, fita amarela ao redor do corpo dele, é um maldito homicídio. O rosto dele está em uma camiseta e a família dele está traumatizada. Eu nem precisava ter atirado nele, ele só me pegou de surpresa. Eu recarreguei minha arma, tirei o corpo dele, caí no chão e ele tinha lágrimas nos olhos. Essa música foi um dos trabalhos mais sombrios de Melly e revelou seu estado mental na época. Não surpreende, já que ele escreveu isso na prisão e sempre esteve cercado de assassinatos. O surpreendente é que Melly tinha só 16 anos ao escrever essa música, mostrando como sua vida já era conturbada. Ele lançou a música em 4 de março de 2017 no SoundCloud. Inicialmente, a música foi bem recebida, mas ainda estava longe da popularidade que alcançaria. Antes que isso acontecesse, Melly lançaria várias outras músicas e continuaria a crescer sua base de fãs já fiel. A 300 Entertainment assinaria com Melly no verão de 2018, e a primeira ação deles foi relançar Murder on My Mind como um single oficial. Isso foi acompanhado por um videoclipe sombrio lançado em agosto daquele ano, repleto de imagens perturbadoras. Melly também começou a trabalhar em sua primeira mixtape comercial, que também foi lançada em agosto, intitulada Eu Sou Você. Essa foi uma mixtape com 15 faixas que, definitivamente, era o melhor trabalho de Melly até então. Trazia músicas melódicas com influência de trap, característica de Melly, mas também incluía momentos mais sérios em algumas faixas. Mama Cry, Had a Dream e Mind on My Murder, que na verdade continuava Murder on My Mind, onde Melly narrava pela perspectiva da vítima. Foi um testemunho de sua recém-descoberta habilidade de composição, e ficou claro que Melly estava focado e determinado a criar um futuro de verdade para si mesmo. IMU não entrou inicialmente na Billboard Top 200 e nem Murder on My Mind, mas ambas as coisas acabariam mudando. De qualquer forma, 2018 foi um ano formativo para Melly e sua música. Ele assinou com a 300 Entertainment, lançou sua primeira mixtape comercial e singles que o impulsionaram a novos patamares. Sua página no SoundCloud havia crescido de cerca de 20 mil seguidores para cerca de 100 mil seguidores, e sua música agora estava alcançando milhões em visualizações e streams. Ele estava se preparando para um ano muito bom em 2019 e, claro, 2019 foi o ano em que ele estourou. Mas também foi o ano em que ele foi preso e acusado de um crime que ninguém esperava. No dia 3 de janeiro de 2019, Melly foi preso por posse de maconha e em seguida foi encarcerado. Por causa disso, ele afirmou em várias entrevistas que, na verdade, foi preso por assassinato. Acredito que, para ele, o sucesso da música e sua letra já bastavam para justificar sua prisão, independentemente do motivo oficial. Isso não importava, porque Melly já tinha trabalhado bastante para começar bem o ano. Ele lançou sua segunda mixtape comercial, direto da cadeia, chamada We All Shine. O projeto de 16 faixas inclui o single Mixed Personalities, com participação de Kanye West. O videoclipe da música saiu um dia após o lançamento da mixtape. O videoclipe foi dirigido por Cole Bennett, da Lyrical Lemonade, diretor consagrado na época, com cerca de 10 milhões de inscritos no YouTube. Com o videoclipe colorido, melodias cativantes e Kanye West, essa música foi uma tempestade perfeita, e Melly criou seu primeiro sucesso. A música alcançou a posição 42 na Billboard Top 100 e sua mixtape ficou em 27º lugar na Billboard Top 200. Quando Melly saiu da prisão em 25 de janeiro, todos falavam dele. Ele também fez uma turnê de imprensa para promover sua música e mixtape. Depois de várias entrevistas em rádios e matérias promocionais, essa turnê foi interrompida, e por um motivo bem insano. Em 13 de fevereiro de 2019, o acuse N.W. Melly foi preso por homicídio em primeiro grau.
As vítimas, seus melhores amigos, Anthony Williams e Christopher Thomas Jr., foram mortos a tiros 4 meses antes, em outubro. Melly postou em seu Instagram no dia em que foi preso e declarou: "Não, eu não fui preso em Washington, mas estou me entregando hoje. Há alguns meses, perdi meus irmãos para a violência. Agora buscam justiça, mas circulam boatos e mentiras sobre mim. Não se preocupem. Deus está comigo e com meu irmão Ika N.W. Borton. E queremos que todos vocês lembrem que é uma família Ika N.W. Eu amo vocês." Isso iniciou um julgamento longo, muitas perguntas e um caso quase inacreditável. Antes de discutirmos tudo, precisamos analisar o caso objetivamente e responder a uma pergunta simples. Vamos voltar ao dia. O crime foi cometido em 26 de outubro de 2018 e N.W. Melly estava em um carro com seus amigos Christopher J. Thomas Jr., de 19 anos, Akuyi N.W. Juvie e Anthony G. Williams, de 21 anos, e N.W. Sack Chase. Relatos divulgados 2 semanas após a prisão dizem que Melly atirou nos amigos dentro do carro. Depois ele dirigiu um pouco, saiu do veículo e atirou no carro. Seu amigo, Corleton Henry, ou E.N.W. Borton, entrou no veículo e foi ao Memorial Hospital Miramar às 4h35, onde as vítimas foram declaradas mortas. Documentos judiciais depois mostraram evidências de que Melly e Borton encenaram isso, segundo eles. Os ferimentos de bala nas costas de Thomas indicam que ocorreram após ele ser baleado na cabeça, pois os projéteis entraram quando ele estava inclinado à esquerda. A autópsia mostrou que os ferimentos na cabeça das 2 vítimas vieram da esquerda para a direita. Isso contradiz as declarações de Henry e não apoia a versão de um tiroteio drive-by do lado direito do veículo. Eles repetem esse ponto, mas mostram dados de celular indicando que Melly estava com eles por volta das 3 ou 4 da manhã, e divulgam mensagens do Snapchat que mostram Melly elogiando a lealdade de Henry e dizendo que ele fez uma das coisas mais verdadeiras da vida dele. Embora não seja uma confissão direta, o tribunal associou esse elogio ao que Henry teria feito em 26 de outubro, levar os corpos ao hospital e ajudar Melly a encobrir. Claramente há mais por trás disso, mas em geral, os documentos judiciais mostram isso. Havia claras evidências de tiros dentro do carro, contrariando a teoria do tiroteio drive-by. As declarações de Henry eram sempre contraditórias e sem sentido. Dados de celular indicaram Melly na cena do crime e mensagens do Snapchat mostram Melly elogiando a lealdade de Henry e mencionando algo que chamou de a coisa mais real que já viu. Com tantas evidências, a situação ficou ruim para Melly e Henry. Além disso, eles eram os principais suspeitos do tiroteio de 2017 contra o policial fora de serviço Gary Chambliss, morto por bala perdida no condado de Gifford. Apesar de tudo isso, em 6 de março de 2019, Melly se declarou inocente desses crimes e um longo e arrastado processo começou. E tudo começa com um fato muito sombrio que ainda assombra esse caso até hoje. Em 18 de abril de 2019, promotores da Flórida declararam buscar a pena de morte para Melly. Caso fosse considerado culpado, isso seria uma possibilidade real. Depois disso, as coisas desaceleraram substancialmente, mas só podemos imaginar que muitos pequenos detalhes e nuances não estavam sendo compartilhados conosco nos bastidores. O que sabemos é que a fiança de Henry foi fixada em $75 mil paga por ele no verão de 2020 e ele foi liberado enquanto aguarda julgamento. Melly não teve o mesmo benefício e aguarda julgamento preso, possivelmente devido ao sucesso de sua música após ser detido. Murder on My Mind disparou nas paradas depois que ele foi preso, alcançando o número 14 na Billboard Top 100 e atualmente tem mais de 500 milhão de streams no Spotify. E claro que algum interesse mórbido impulsionou esse novo sucesso. Melly sempre viu essa música como bênção e maldição, devido ao sucesso e impactos negativos em sua vida. E nesse caso, ele estava certo. Sua gravadora também lançou seu álbum de estreia, Melly Vs. Melvin alcançou a 8ª posição na Billboard Top 200,
sendo seu primeiro top 10, e mostrando que ele se manteve relevante graças à sua produtividade enquanto ainda era um homem livre. Esse sucesso foi uma faca de dois gumes, pois significava que Melly podia continuar lançando trabalhos de sucesso, mas também colocou um alvo em suas costas e tornou muito mais difícil lidar com seu caso. Os promotores certamente odiariam a ideia de ele lucrar com esses supostos crimes e usariam essa informação para negar a fiança e fazê-lo parecer ainda mais culpado. Isso aparece nos documentos divulgados e nos processos judiciais que citaram várias vezes a música de Melly, especialmente Murder on My Mind. Isso também significou que, quando Melly testou positivo para a Covid-19 em abril de 2020, seu pedido para ser liberado antes do previsto foi negado. Em novembro de 2020, a AHOT 97 noticiou que o judiciário de Broward avaliava um áudio em que ENW Melly confessava o assassinato de 2 amigos. Ainda não recebemos atualização sobre como isso será usado no tribunal ou se será considerado prova. É onde estamos agora. É uma confusão, assim como todo caso dessa magnitude, mas é um caso que muitas pessoas estão acompanhando ansiosamente, esperando pelos resultados. Há muitas peças em movimento quando se trata desse caso e, na maioria das vezes, o melhor é esperar para ver o que vai acontecer. Se ele for condenado e receber a pena de morte, provavelmente vai recorrer. Como 98% dos presos no corredor da morte fazem isso, geralmente resulta em outro processo longo. Se ele for inocentado e solto, então, ele já nos mostrou sua capacidade de fazer músicas que chegam ao topo das paradas. E, como discutimos, ele teve que lançar praticamente todos os projetos musicais que criou, enquanto ele estava atrás das grades. Então, não dá para saber o quão grande ele poderia ser se fosse um homem livre quando realmente lançasse um álbum. Essa é uma das partes mais estranhas e interessantes desse caso. Se vencer, pode se tornar um dos maiores artistas do mundo. Se perder, enfrenta a pena de morte ou prisão perpétua. De qualquer forma, é uma situação triste para as partes envolvidas. Pelo menos 2 jovens perderam a vida. A vida de Melly está em limbo, e todos ao seu redor estão nesse estranho purgatório, esperando pela sentença antes de seguirem com suas vidas. Não é uma situação para os fracos de coração, e é algo que tirou muito potencial. E, estranhamente, mesmo sendo uma história cheia de carnificina, assassinato, fama e derramamento de sangue, tudo o que qualquer um pode fazer agora é esperar.